o governador Tarcísio, né, fazendo uma reflexão não só sobre a investida dele na negociação. Eu estou abrindo aqui meu WhatsApp, gente, calma. Tem muita informação nesse WhatsApp. Também, porque eu deixei organizadinho algumas coisas para a gente poder destacar. E o interessante dessa conversa, Uribe, não só o que ele disse respondendo e que repercutiu bastante sobre Eduardo Bolsonaro, que disse que se sentiu desrespeitado pela atuação do Tarcísio, foi o que ele disse em relação às negociações em curso em São Paulo e o governo federal. Lembrando que eu trouxe mais cedo que o governo federal disse que vê irrelevância nas tratativas do governo de São Paulo com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, porque o encarregado de negócios não é o responsável direto por negociações comerciais bilaterais. Isso já está em curso com outro órgão nos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente traz o nome certinho, né? Que é basicamente o órgão do comércio lá, um equivalente ao Ministério do Comércio, negociando aqui com o nosso Ministério do Comércio e da Indústria, com o Itamaraty. Aí Tarcísio disse, no final, o Itamaraty conduzirá o assunto. Nossa atuação ela é subsidiária no sentido de colaborar. Ele diz isso porque eu pergunto, o senhor vai, insisto, o senhor vai levar as informações ao governo federal, o senhor vai, de alguma forma, colaborar com o que já está sendo tratado em Brasília? E aí ele me responde que, no fim do dia, quem vai resolver é o Itamaraty. Aí disse um pouquinho mais, né? Entendo que não há problema de termos mais de uma frente de conversas, no caso São Paulo também negociando. Existe um esforço diplomático conduzido por Brasília, aqui um esforço na seara da diplomacia que deve envolver Estados-membros e as próprias empresas, que foi o que ele fez hoje. Chamou em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, algumas empresas para poder negociar. Por exemplo, aí ele cita, no Canadá, houve um esforço do governo central com o governo americano, reuniões entre províncias canadenses e estados americanos e empresas canadenses e empresas americanas. Vamos pegar, por exemplo, a Flórida, é o estado que mais importa suco de laranja. Empresas grandes da Flórida vão pressionar o governador por conta dos altos custos que terão num produto que não tem substituto. É um caso semelhante que pode acontecer, ele diz, com as carnes. A nossa carne chega barata nos Estados Unidos e os americanos estão perto da máxima histórica. Portanto, o efeito lá também é ruim. Isso é um dos apontamentos que ele adianta, que provavelmente teve nessa conversa de hoje, para subsidiar o que será levado adiante ao governo dos Estados Unidos, como disse o Caio Junqueira, como promessa do encarregado de negócio. Como há sempre representantes do Departamento de Comércio nas embaixadas e nos consulados, é bom, diz Tarcísio, levar argumentos, números, riscos, o que se soma ao esforço que será feito por Brasília. Eu perguntei ao governador, tá, mas tudo isso que o senhor está me dizendo aqui, esses dados, o governo já está municiado dessas informações? Aí ele responde, na verdade, ele já tem as informações. Essas informações estão públicas em todos os portais. A grande questão está só na articulação do esforço. Da nossa parte, cabe mostrar ao encarregado de negócios o volume das transações, os possíveis impactos negativos que não são só no Brasil, são também nos Estados Unidos, desenvolver senso de urgência e pedir que as informações cheguem aos tomadores de decisão. Tudo isso, Gustavo Uribe, tratado hoje cedo numa reunião quase simultânea, que acabou um pouco mais cedo, mas que durou algumas horas ali durante o período em que também Geraldo Alckmin, à frente das negociações pelo governo federal, tratava junto dos setores atingidos e de instituições, a exemplo da Fiesp. Aqui estava o Josué Gomes, que é o presidente, filho do ex-vice-presidente, né, ainda José Alencar, tratando com Geraldo Alckmin, enquanto em São Paulo estava Paulo Scaff, ex-presidente da Fiesp. A gente vê uma divisão na indústria e essa divisão é clara. Paulo Scaff sempre foi alinhado a Jair Bolsonaro e contrário ao PT. O interessante é essa postura de Tarcísio. Tarcísio inicialmente não sabia para que lado ir. Não sabia se abraçava Eduardo Bolsonaro, se não ia, mas o mercado ficou completamente nervoso por causa dessas tarifas. Isso vai gerar desemprego, isso vai afetar diretamente São Paulo.
e aí ele fez um desvio de rota e realmente agora está em defesa de que essas tarifas não sejam cobradas. Até porque isso pode, no futuro eleitoral de Tarcísio de Freitas, ser cobrado dele. Ele não fala nada, absolutamente nada. Você vê, ele não politiza, né? Bom, existe aí um mal-estar com o governo federal, por óbvio, mas eu me refiro ao que pede o clã Bolsonaro. Ele não se refere à anistia. Já defendeu no passado recente, mas ele não coloca a anistia como condicionante nessas negociações que ele tenta levar adiante. Até porque isso pode ser cobrado dele, né? Depois, numa campanha presidencial ao Estado, você quer a reeleição para governador desse Estado e você não defendeu o setor produtivo de São Paulo, então, nesse momento, é preciso pensar no eleitorado e não apenas no seu padrinho político.